Olá e seja bem-vindo. A CPMI do 8 de janeiro já acabou, mas a CPI dos atos antidemocráticos da Câmara do Distrito Federal ainda não. E o deputado pastor Daniel de Castro ligou as pontas soltas deixadas pela CPMI e destruiu o relatório da senadora Elisiane Gama, que juntamente com a base do governo Lula fizeram uma devassa na vida de muitas pessoas, com um único objetivo: jogar para debaixo do tapete os nomes dos culpados de terem permitido que as invasões ocorressem. Veja. Aquele acampamento não foi desmontado antes, já que ali existia um covil de marginais. Eles tinham um propósito, que era o propósito da tomada do poder, conforme estava nas publicações feitas por eles nas redes sociais. Durante a última reunião nossa por parte das oitivas, cumprimento o Coronel Reginaldo Leitão, obrigado pela sua presença a esta CPI, até mesmo sem advogado, mas parabéns pela sua atitude. Eu vou começar, então, eu já vou começar direto no trabalho que eu tenho, deputado Chico, que eu não tenho muito interesse em algumas perguntas, não, porque tudo que estava aqui já foi respondido, mas vou começar só rebatendo, deputado Fábio, o acampamento. O acampamento está fora de cogitação, todo mundo aqui falou. 150 ônibus, vezes 50, 7.500 pessoas vieram de fora, não tem? É matemática, pelo amor de Deus. Que tem algumas pessoas que praticaram delitos lá dentro? Tem, mas é a nossa função, nós somos investigadores. E a população está nos assistindo, e ela espera dessa CPI uma resposta que a CPMI não deu. Aliás, diga de passagem, semana o delegado Ramage entrou no Ministério Público Federal contra a senadora Elisiane Gama pela prevaricação da apresentação do relatório parcial. O que todos esperam que aqui não seja, e eu tenho convicção que não o será. O relator Hermeto tem falado isso aqui. Os deputados aqui, titulares, suplentes, eu confesso aqui, presidente Chico, foram extremamente brilhantes, se dedicaram, trabalharam, estudaram. Então, tenho certeza que nós chegaremos a um grande resultado e a nossa perspectiva, coronel, justiça. Só queremos justiça. Doa quem doer, nós queremos justiça. E mais uma vez, justiça e direito são bases do trono de Deus, diz o Salmo 89, do salmista Davi. Eu vou começar pelo contrário. Vamos aqui a um PowerPoint, que eu acho que ele é por demais importante, porque nós estamos no saneamento dessa CPI. Pós-saneamento, aí nós vamos trabalhar um relatório, e esse relatório vai mexer com pessoas, com gente. Então nós precisamos individualizar condutas, e eu acho extraordinário o seu depoimento aqui, que ele está levando nesse nível da individualização. O senhor falou ainda há pouco que só 150 pessoas estavam no acampamento, já sabemos isso de cor e salteado. Que dia antes, os ânimos, Vossa Senhoria falou isso, eram diferentes, os ânimos. O que me assusta, porque era diferente um grupo de pessoas inocentes, um grupo de pessoas que estavam manifestando, senhoras, idosos, foi Vossa Senhoria que falou, tal como todos os outros, e um grupo extremamente hostil que sabia antes. Mas sabia e fez o quê? Fez o quê? O que o governo federal fez para proteger os prédios? Porque a polícia não colocou 1.000 pessoas, 1.000 policiais ali, com a tropa de choque, com cavalaria, não tinha descido, isso não tinha acontecido. Naturalmente, a nossa investigação apontará para esse nível e nós vamos descobrir quem fez. Por isso que não tem que se falar em polícia militar aqui. Não é a instituição, são pessoas, porque você individualiza a conduta das pessoas para se imputar o crime nessas pessoas, para que a justiça faça o seu papel, criminalizando quem precisa e inocentando quem merece e de forma urgente. Vamos lá. Depoimento prestado nessa CPI, Coronel Naime, ele diz assim: os invasores do dia 12 de setembro estavam hospedados no setor hoteleiro e não acampados em frente ao QG do Exército. Aqui nós sabemos, isso aqui está... Pode ir soltando aí, amigo. Sim, o que impressionava a gente era a destreza daqueles... Dá para aumentar o som, por gentileza? Não é aquela manifestação normal que uma tropa de segurança pública tem costume. Né? E aí o que aconteceu? Depois que nós debelamos a manifestação, nós soltamos viaturas de Getop, de Rotan, para prender. Só que, por incrível que pareça, os caras sumiram. Eles sumiram da área. E aí o que a gente ficou sem entender? Será que foi para o acampamento? Aí nós montamos uma patrulha, descemos para o Buriti, fomos naquela área, ninguém, nada.
No dia seguinte, o coronel Fábio Augusto foi convidado pela rede hoteleira para ir para uma reunião, porque a rede hoteleira estava temerosa, né, pelo aquele fato que tinha acontecido, pelo aquele fato que tinha ocorrido naquela noite. E aí, um dos hoteleiros chamou o coronel Fábio e falou assim, os caras estão no meu hotel. Os caras estão hospedados nos hotéis aqui. Então, o que aconteceu naquela noite? Fizeram a confusão e subiram para os hotéis. Pode passar. O povo foi, quem fez a quebradeira foi para o hotel, não para acampamento. Pode passar, por favor. Passa aí, por favor. Doutora Marília, subsecretária de Inteligência, olha o que ela diz. Não é possível afirmar que o grupo que invadiu os prédios públicos era o mesmo grupo que estavam acampados em frente ao QG do Exército. Pode passar. Solta, por favor. Em razão da experiência profissional de Vossa Senhoria e diante das informações que porventura a senhora possa ter conhecimento, a senhora pode informar com alguma margem de certeza que o grupo envolvido na invasão dos prédios do Supremo, do Congresso Nacional, do STF, do Palácio Planalto, é o mesmo grupo que estava acampado em frente ao QG? Não, não se pode afirmar. Não tem como afirmar se era o mesmo, se eram exatamente as mesmas pessoas, eu não sei. Não, mas, ou seja, ela não consegue afirmar se era a mesma. Mas vamos lá, General Dutra, ex-comandante militar do Planalto. No dia 6 de janeiro, havia menos de 200 pessoas no local. Vossa Senhoria falou em 150 e agora. No dia 7, chegaram a Brasília cerca de 120 ônibus, aí tem uma diferença, 120, 130, 150. Mas isso aí dá 6.000 a 7.500 pessoas que vieram de fora. Então não era a metade de Brasília, era uma pequena parcela. As pessoas que estavam na praça até o dia 6, não eram as mesmas que estavam na praça do dia 7. Pode passar. Vamos lá, pode soltar. Daqueles atos de vandalismo lamentáveis e inexplicáveis foi que os manifestantes que estavam na praça, e é muito importante eu esclarecer para todos os senhores que a praça, no dia 6, como eu mostrei fotografias e mencionei a matéria do Grupo UOL, a praça já estava com menos de 200 pessoas. No dia 7, chegaram a Brasília cerca de 120, 130 ônibus para as manifestações do dia 8, que estavam sendo chamadas para a Esplanada e Praça dos Três Poderes. Eram essas o que circulava nas mídias. Por favor, para a gente ganhar tempo, pode passar aí, porque aí já tem o que eu queria. Ele está dizendo, não era mesmo, segura um pouquinho, não eram as mesmas pessoas, vieram de fora, vieram manifestar, vieram em ônibus 130, 140, 150, 120, mas aí se colocar 120, 2 vezes 5, 10, 6.000 a 7.500 pessoas vieram de fora, e nós tínhamos aproximadamente 8.000 pessoas na Esplanada, 1.000 de Brasília. Então, precisamos fazer isso, porque nós estamos chegando no momento final, saneamento. Relatório, por mais que eu creio que esse relatório já está extremamente avançado na sua produção, mas nós não podemos mexer com vida de pessoas inocentes, então é importante rememorar. Coronel Cíntia, subsecretária de Operação Integrada da Secretaria de Segurança, olha o que ela diz, no dia 6 havia cerca de 300 pessoas no acampamento, ela foi diferente, dentre as quais 150 eram pessoas em estado de vulnerabilidade que ia para lá para comer. No dia 8, desceram para a Esplanada cerca de 6.000 pessoas. Aí dá 120 ônibus, o Coronel Dutra fala 130, e outras pessoas chegaram a falar 140, 150. Coronel, pode passar. A senhora afirmou que no dia 6, o General Dutra informou que só havia 300 pessoas acampadas? Sim, senhor. Das quais aproximadamente 150 eram pessoas em situação de vulnerabilidade social que iam para lá porque lá tinha comida de graça, basicamente isso. Sim, senhor. Ok. Há 2 semanas, ou na semana passada, eu já não me lembro, eu levantei umas perguntas aqui que eu falei assim, olha, será que não seria o caso de nós investigarmos a existência de 2 grupos? Um grupo que estava acampado e que não cometeu crimes, e outro grupo que chegou a Brasília e que cometeu os crimes que estão sendo investigados? E para alguns isso soa até estranho. Agora a gente tem a informação que tinha 150 pessoas acampadas lá, os outros estavam em situação de vulnerabilidade. A senhora sabe quantas pessoas desceram a Esplanada dos Ministérios aquele dia? Dia 8 de janeiro, coronel? Não sei precisar. Mas aproximadamente? Entre 5 e 6 mil pessoas, creio eu. De 5 a 6 mil pessoas, 300 estavam acampadas.
Isso é muito importante a gente ressaltar, porque nós vamos imputar crimes às pessoas. Aí você fala, doutor Tiago, que eram grupos distintos, mas todos foram pegos e estão sendo imputadas a elas todas as penas possíveis, 14, 16, 17 anos de cadeia. O que mostra que a justiça não está sendo operada, porque é individualização de conduta. É impossível todas as pessoas que foram presas estar no mesmo lugar, no mesmo tempo, praticando o mesmo crime. E o réu precisa saber do que ele está sendo acusado para que ele possa se defender. Isso é base do direito. Fora disso, não é justiça, é injustiça. Olha o Major Natali, ele diz o seguinte: a segurança do Palácio do Planalto é uma responsabilidade do GSI. E o Palácio estava em ataque. E não é da Polícia Militar do Distrito Federal. Ela é só esplanada. Os prédios federais é do governo federal, GSI, Força Nacional. Pode passar. Aí, ó. Já li isso aqui, já falei várias vezes, mas estou fazendo essa rememoração, porque esse é o tempo importante. Cabe ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, para os fins do disposto desse artigo, adotar as medidas necessárias para a sua proteção e coordenação, a participação dos órgãos de segurança pública. O GSI não fez o seu papel. Pode soltar, por favor. Coronel Fábio, ex-comandante da PMDF, ele diz o seguinte: conforme o protocolo tático integrado, o Congresso seria responsabilidade da Polícia Legislativa, o STF da Polícia Judiciária, o Palácio do Planalto estaria a cargo do GSI, vinculado à Presidência da República, e o apoio do BGP e do RCG. Cada força aí tem sua obrigação na defesa dos prédios. Tudo falhou, inclusive parte de pessoas da Polícia Militar falhou, porque prontidão, como é que é? Prontidão e o que mais, Hermeiro? Prontidão e sobreaviso. Aqui foi falado, 1000 policiais militares ali, nada disso tinha acontecido. Tem falhas na polícia, mas tem falha em todos os órgãos também, está declarado. Pode soltar. Se excelência me permitir, é uma coisa que não tem sido falado muito, é sobre o protocolo tático integrado, né? Isso aqui é importante a gente falar. O protocolo tático integrado, ele é o embrião das operações integradas no Distrito Federal. Ele foi, apesar de existir antigamente, não existia um centro integrador, que hoje, pela legislação, é o Centro Integrado de Operações de Brasília, que é uma coordenação da SOP. Então é importante entender que nesse protocolo tático integrado envolve órgãos federais, órgãos distritais da diversa natureza. E que nesse protocolo, à época, quando foi feito, há um compromisso de que as instituições... Pode pular esse vídeo, porque ele vai falar justamente o que eu falei. Cada um no seu quadrado, cada um com a sua responsabilidade. Foram invadidos os prédios dos poderes da República. Olha aí, nos termos do decreto 11.348, de 1 de janeiro de 2023, compete ao Ministério da Justiça a defesa da ordem jurídica e a defesa dos bens e dos próprios da União. E conforme o artigo 4 do decreto 5.289, de 12 de março de 2013, a Força Nacional de Segurança poderá ser empregada imediatamente mediante solicitação expressa do Ministro de Estado. Ainda assim, embora a Força Nacional estivesse de prontidão no estacionamento do Ministério da Justiça, o Ministro da Justiça não a acionou sobre argumento de que aguardava a manifestação do governo do Distrito Federal, estando os prédios públicos sendo atacados. Pode passar, pode ir passando. Dr. Saulo Moura, ex-diretor da ABIN, afirma que houve transição do GSI. Houve transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Pode passar. Isso aí pode soltar. Em janeiro de 2023. Em janeiro de 2023, ocupantes de cargo da direção de ABIN eram pessoas ligadas ao ex-presidente Bolsonaro, ou essas pessoas foram escolhidas por critérios técnicos? Eu não era ligado ao governo Bolsonaro. Eu não era ligado politicamente a nenhum governo. Quando o senhor chegou e as pessoas o senhor levou? Algumas pessoas permaneceram, outras eu troquei por critérios técnicos. As que o senhor trocou? Algumas eu troquei. As que o senhor trocou, era indicação política do Lula? Não havia no alto escalão da ABIN nenhuma pessoa de fora, na minha época, nenhum servidor de fora da ABIN. Eu entendo, mas o senhor levou e nomeou algumas, porque o senhor veio da transição. Sim. Aliás, teve transição? Sim, participei do governo de transição. Pode pular. Teve transição. Por mais que insista que não teve, é a autoridade do governo Lula que está dizendo. Houve transição, sim. Pelo menos nessa parte da segurança, a ABIN, GSI, houve transição. Se houve transição 60 dias antes, mais 8 dias até o dia 8, 68
dias antes, dava para ter feito alguma coisa, sabe? Tinha alerta, eles estavam sabendo o que ia acontecer, então nós não somos meninos, nós somos investigadores aqui, nós sabemos onde vamos chegar. O general Penteado, ex-número 2 do GSI, afirma que o general G. Dias não repassou os alertas recebidos da ABIN. Segundo o general Penteado, se os alertas tivessem sido repassados, as invasões não teriam sido acontecidas. Estou falando isso aqui justamente porque a gente saber quem a gente vai fazer a individualização da conduta e quem a gente vai indiciar. Por isso, pode passar. Pode pular esse vídeo que ele está falando o que eu falei. Pronto, GSI dispensou reforço da guarda presidencial 20 horas antes da invasão golpistas. Pode passar. Presidente da República afirma que houve facilitação. Olha o que o Lula... O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou, alguém de dentro do palácio abriu a porta. Quem é esse alguém? Vamos descobrir, esse precisa ser indiciado. Pode soltar aí. E as imagens, e eu liguei para o general Gonçalves Dias, que é o chefe do GFNI, e eu dizia, ô ministro, onde é que estão os soldados? Porque eu não via soldado, eu só via gente entrando, eu não via soldado reagindo, não era possível a facilidade com que as pessoas invadiram o palácio do presidente da República, e na verdade eles não quebraram para entrar, eles entraram porque a porta estava aberta. Beleza, pode parar, é o presidente da República que está falando. Aqui para mim, ele serve até como testemunha para o indiciamento do G. Dias. Porque ele liga para quem? Para o G. Dias. Cadê os policiais? Cadê o soldado? Não sabe. Ô G. Dias, e quem? Não arrombaram a porta não, presta atenção, viu gente? Presta atenção, a imprensa, não arrombaram a porta. Alguém abriu. Quem abriu? Quem deu água? É importante, como a CPI é importante. Presidente Chico, como o pessoal está ávido pela resposta dessa CPI? População, e não é de Brasília, relator Hermeto, é a população do Brasil, está de olho. Ontem eu fiz a caminhada lá no eixo monumental. Você vê no rosto das pessoas, as pessoas estão com medo de ir para a rua manifestar. Eu quero dizer aqui, gente, manifestação ela é livre, ela é pacífica, ela é consagrada pela Constituição. E quem ensinou manifestação nessa nação foi a esquerda. Hoje ela está no poder, mas amanhã não vai estar. Então ninguém pode tirar o direito de manifestação de direita ou de esquerda. O que não pode ter é quebradeira como houve, porque aí vai responder e vai mesmo. E eu sou favorável que responda. O que não pode ter é atacar a honra de pessoas honradas. Ministro do Supremo Tribunal Federal, você não ataca a honra de ninguém, porque senão você responde no Código Penal, no Código de Processo Penal. Está lá as penalidades para quem ataca a honra das pessoas, calúnia, difamação, injúria, está tudo elencado no nosso ordenamento jurídico. Mas livre de manifestação é livre, todo mundo pode ir para a rua. Aliás, o Bolsonaro ficou 4 anos em ataque. 4 anos a esquerda destruindo com o presidente Bolsonaro. Então nós podemos ficar 4 anos pegando no pé do Lula. E é bom que se pegue mesmo, porque o governo do Lula está recebendo pessoas do Comando Vermelho dentro do Ministério da Justiça. Narcotraficante nessa nação foi recebida com tapete vermelho no Palácio do Planalto. Isso não pode ser relativizado. Nós estamos falando de Comando Vermelho, de traficantes de droga a nível mundial. Isso não pode ser. A população tem que ir para a rua e pedir uma explicação. Eu imagino se o presidente fosse o Bolsonaro, se o ministro da Justiça fosse qualquer figurão desse aqui, e alguém do Ministério da Justiça tivesse recebido a dama do Comando Vermelho dentro do Ministério da Justiça. O Bolsonaro caía, Hermeto. Brasil parava. Por que o povo não vai para a rua pedir uma explicação ao presidente Lula? Porque o povo está com medo. E quando o povo tem medo, deixa eu te falar, a democracia está relativizada. O povo não pode ter medo. O povo não pode ter medo. Poderes, eles são harmônicos e independentes, mas eles não são totalitários. E nem tem poder absoluto. Só tem um que tem poder absoluto. E quem é? O povo. Todo poder emana do povo. É por ele exercido diretamente ou de forma dos seus representantes, que somos nós que estamos aqui. O Brasil está sendo destruído. Olha o que está acontecendo no Brasil. Olha o crime organizado se estabelecendo. Isso não pode ser relativizado. O Flávio Dino era o responsável pela Força Nacional. E ele diz no seu ofício ao governador do Distrito Federal, pronto está para emprego imediato. Ele estava esperando o governador mandar nele. O governador não manda em ministro. O governador manda no seu secretariado.
Mas se o governo está sendo atacado, seus prédios públicos, de ofício ele tinha que agir. O G. Dias já foi declarado até pelo Lula aqui. O Lula praticamente pediu a condenação dele. Mas e o Flávio Dino? Prevaricou, se omitiu, omissão dolosa. Eu, como investigador, estou dando a minha opinião. Deveria vir no relatório como omissão dolosa, porque ele tinha que ter acionado a força da Guarda Nacional. Não tinha acontecido a quebradeira que aconteceu. E eu me assusto, porque o senhor falou que dia 6 começou aquele sentimento. E dia 7 vocês começaram a ver que tinha alguma coisa mais grave. Por quê? Pergunto, essas forças todas, a Polícia Militar, as forças do Congresso, do Supremo, do Palácio, não se organizaram para impedir tudo isso, coronel? Pergunta que eu faço para o senhor. Excelente pergunta, deputado. Justamente na minha visão, como chefe da inteligência, porque as coisas foram evoluindo de maneira muito rápida, principalmente no dia 8. Né? Então, o que segura só um pouquinho, okay. Principalmente dia 8. Mas dia 8, 10 horas da manhã, vocês já sabiam. Se 10 horas tivesse acionado tudo, tinha acontecido o que aconteceu, na sua visão, chefe da Central de Inteligência? Se todas as agências, como o senhor mesmo falou, né, tivessem ocupado suas posições, né, para proteger os prédios públicos, não haveria a invasão. Então pronto. Então quem omitiu? Não foi só membros da Polícia Militar. É declarado que foi membros do governo federal. O acampamento tinha 150 pessoas, o acampamento esvaziou, ônibus chegaram de madrugada na sexta do dia 6, e todo mundo sabia disso e não fez nada. Não tinha nem que ter deixado esses ônibus entrar no Distrito Federal, porque o povo estava falando que vinha quebrar os prédios públicos, não deixar fazer bagunça para o governo federal, ia quebrar e inclusive agredir autoridades. Então todo mundo sabia e não fez nada. Cadê a Polícia Rodoviária Federal também? Porque não parou esses ônibus lá? O acampamento esvaziou. No sábado, dia 7, chegou mais ou menos 80 ônibus. No domingo, 130, 140. Se no sábado começou um movimento diferente, e já era pessoas com ânimos exaltados, todos falaram, e Vossa Senhoria acabou de falar, por que então a Polícia Militar, junto com o governo federal, não usou toda a estrutura para acabar com esse movimento? Hein? Por quê? Quem tinha interesse? Eu acho que se juntar todos os interesses para deixar o que acontecer, o que aconteceu acontecer. Por quê? Era o sentimento de tirar as pessoas da rua. Porque se não fosse isso, ontem teria 30 milhões de pessoas na rua pedindo fora Lula, o que é de direito. E todo mundo sabe que um movimento desse derruba qualquer governo. Senhoras e senhores, membros dessa comissão parlamentar de inquérito, finalmente nós chegamos à última sessão e não tenho dúvidas quanto aos fatos de que o acervo probatório construído ao longo de 10 meses de investigação é robusto e possibilita ao nosso relator Hermeto elaborar um relatório consistente. Entretanto, e é preciso registrar esse ponto, a documentação encaminhada pela NTT e a relação das pessoas que estiveram hospedadas no setor hoteleiro entre dezembro e janeiro de 2023 deveriam ter sido mais trabalhados pela nossa comissão. Eu reconheço isso. Faltou a gente debruçar mais lá. Conforme ficou demonstrado ao longo de nossas investigações, grande parte do grupo que tentou invadir o prédio da Polícia Federal no dia 12 de dezembro estava hospedada no setor hoteleiro e não no acampamento, em frente ao Exército. E, de igual modo, vários depoimentos prestados aqui nesse plenário revelaram que o grupo que desceu para a esplanada no dia 8 não era o mesmo grupo que estava no QG. Ainda assim, é preciso reconhecer que já temos à nossa disposição um encadeamento lógico do que realmente aconteceu. E, de igual modo, já podemos afirmar com segurança que não há mais dúvida quanto ao fato de que o governo federal facilitou, sim, as invasões. Se não agiu de ofício, natural, facilitou, prevaricou, foi leniente. Na verdade, não apenas facilitou as invasões, mas também contribuiu dolosamente para a destruição das provas, como, por exemplo, a destruição das imagens do Ministério da Justiça. Apagaram-se, destruíram provas. Qual é o critério no Código Penal e Código de Processo Penal? Prisão. Por que não prendeu o Flávio Dino? Por que não prendeu o G. Dias? Porque só a cúpula da Polícia Militar tá presa e presa até agora. E eu vou falar o que eu sempre falei, é necessário respeitar o direito.
E o processo, o Código de Processo Penal, individualização de conduta, ampla defesa de contraditório, duplo grau de jurisdição, princípio da inocência das pessoas, nada disso foi observado, nada disso. Todo mundo foi pego no balaio de gato, colocado todo mundo de uma maneira só, e se não fosse o trabalho de membros dessa CPI, quem estava desgraçado era a Polícia Militar. Graças a Deus nós temos um representante da polícia aqui, que é o Hermeto. Aí nós conseguimos balancear esse jogo. Agora esperamos que no relatório venha Flávio Dino, G. Dias, o general Dutra, que venham os figurões do governo federal, não as pessoas de Brasília. Obrigado. O deputado desmontou a narrativa dos governistas e ligou as pontas soltas, que a CPMI do 8 de janeiro, sequestrada pela base do governo Lula, fez de conta que não existe.